Deixa eu ler a pergunta do Fosfosó aqui, que ela é muito boa. Ó. A elite paulistana visita as grandes cidades do mundo e quando volta para São Paulo fica deprimido. O que tem no exterior que aqui na cidade não tem? Beleza. São Paulo é muito feia, né? Eu moro aqui há quase 10 anos, mas São Paulo é uma cidade urbana no pior sentido do termo, assim. É uma cidade cheia de prédio, parece um paliteiro. É uma Você cidade acha que a arquitetura que é feia ou as pessoas que são muito feias? A arquitetura de São Paulo... Eu acho que são as pessoas. A arquitetura de São Paulo é monobloco, é um monobloco, é sempre igual, é sempre a mesma fachada. Algumas regiões de periferia, infelizmente, são mais feias, são mais toscas, são mais cinzentas. Eu não estou dizendo isso da minha cabeça. São Paulo foi eleita uma das 5 cidades mais feias do mundo. Agora, ela tem polos. Quais que são mais? Sei lá, Bangkok, México. Singapura, não sei qual que é. Singapura é um país. Mas aí tem cidades que são horrorosas. A Cidade do México está entre elas também. Singapura é lugar rico. Pois é, mas é feio. Tem umas cidades que são muito feias. São Paulo é uma delas. Agora, tem uma diversidade humana, cultural, civilizacional, tem os melhores restaurantes, tem polos culturais, tem lugares que você pode visitar, tem parques, tem tudo. Tem entretenimento para todas as classes e faixas sociais. E você tem essa atratividade, dessa heterogeneidade de São Paulo, democrática, que atrai muito turista, atrai turismo, atrai pessoas, atrai gente. Ou seja, você está falando do que o povo é feio, o povo talvez seja um dos mais belos do mundo, porque é o povo mais heterogêneo, é mais miscigenado, tem todas as culturas, todos os tipos físicos em São Paulo, como se fosse um país contido. Não é igual Lisboa, só tem mulher bigoduda, tem muita gente bonita aqui. Pousa numa Lisboa, nos Estados Unidos, você pousa, você fala, nossa, que lindo, que coisas lindas. Aí você pousa aqui no aeroporto de Guarulhos, dá vontade de chorar quando você sai do aeroporto. O aeroporto de Guarulhos é bonito, mas fora do aeroporto, Guarulhos tá muito feio. Nossa, ô cidadezinha feia. Tá louco. Aí você vai andando lá, vendo aquele monte de casa toda arregaçada. E é uma mistura de galpão. Nossa Senhora! A pobreza não é agradável de se ver, né? Mas não é só uma questão estética. A riqueza também, a riqueza é muito a sério. Nova York é meio tediosa, Chicago é meio tediosa. A sofisticação demais, não é à toa que os maiores índices de suicídio são em Amsterdã, Estocolmo. Quando você tem um lugar muito calmo, muito tranquilo, muito civilizado, as pessoas morrem de tédio. Então o caos de São Paulo tem uma beleza, retomando o primeiro assunto, meio cubista. É uma feiura, mas é uma feiura que você percebe um povo que batalha, um povo que tem que sair, tende a querer sair da pobreza, tende a querer aquela coisa do paulistano apressado, cheio de fúria, cheio de vitalidade, sempre querendo fazer algo. Ou seja, essa arquitetura meio alquebrada, meio maluca, meio monoglótica. Tem uma feiura que é poeticamente interessante em São Paulo, que torna a cidade fascinante, não pelo aspecto da asepsia civilizacional, da beleza arquitetônica, mas por outros aspectos humanos. Mas esse negócio de se deprimir, de querer se suicidar, né? Que dizem que esses países nórdicos, Japão, a turma quer se suicidar mais, né? Sim. A impressão que eu tenho é que no Brasil os caras querem se suicidar menos. Por quê? Porque eles têm que trabalhar tanto. Eles ficam o tempo inteiro trabalhando. Então você não lembra que você está triste. Aí você vai lá para um país de primeiro mundo, lá, Suíça, você tem tempo de ficar refletindo. E quando você tem tempo, você fala, eu acho que eu vou retirar a minha própria vida. Entendeu? Mas vamos falar disso agora. O Freud falava muito isso, né? O pobre, o cara trabalhador, a classe operária, não tem muito tempo. Ele não quer. Suicídio é coisa de playboy. Suicídio é coisa de aristocrata, coisa de burguês. O cara que pobre se suicidar. O cara pobre, que tem, ele é morto por outro pobre. O cara que tem boca para sustentar, mulher para sustentar, trabalho para subsistir,
ele eventualmente ele tem coisas objetivas, ou seja, o sentido de vida dele é o outro, é a mulher, é o filho, é a casa que ele tem que manter. Agora, o sujeito que tem muito tempo para pensar metafisicamente, sociologicamente, na condição e na natureza humana, primeiro, a condição e a natureza humana é muito ruim, são muito ruins, né? Então ele vai perceber as limitações da humanidade, a injustiça latente da história, e aí ele passa, como aristocrata meio vagabundo que ele é, perceber que a humanidade é injusta, que a vida não tem muito sentido, e aí ele vai querer, eventualmente, pensar em tirar a própria vida. Lá em Estocolmo, acho que é Estocolmo, eles tiveram que aumentar o guarda-corpo de uma ponte determinada lá, porque as pessoas simplesmente pulavam. Era uma coisa estranhíssima, entendeu? Peraí que eu já... Sobre o tema, tá? Sobre o que você está falando. Tá, então deixa eu ler aqui, peraí, ó. O Chico Marreta mandou 27,90, belo nome, Chico Marreta. Falou, Lordão, você precisa conhecer a Praça da Moça em Diadema. Lembra muitos parques europeus. Eu acho que em Diadema nada lembra um parque europeu. Em Diadema lembra a Ucrânia ali em guerra, zonas de guerra. Ali a região de Israel com a faixa de Gaza, Diadema é mais ou menos isso aí. Europa não parece, mas a Europa já foi inteiramente destruída e reconstruída. Talvez Diadema alguma vez seja reconstruída e se transforme numa Amsterdã. A questão que se coloca é o aspecto lúdico, poético, de uma cidade meio decadente, meio pobre, em que as pessoas lutam, que você vê a dor e a angústia profunda das pessoas para sair da pobreza, tem lá a sua beleza, entendeu? Você encontra beleza poética na pobreza. Então, mas o cara quando ele trabalha bastante, ele não vai ficar triste para querer retirar a sua vida. Esse negócio de querer saltitar do prédio... É coisa de pequeno burguês. Os caras da USP devem gostar. Eles devem gostar, gente de faculdade suicídio federal. é um papo bastante filosófico. O Albert Camus falou que era o único problema filosófico. Mas desculpa falar isso, não sei se eu posso entrar nesse assunto. Você pode entrar onde você quiser, mesmo no meu orifício rugoso. Você estava meio triste. Eu ouvi dizer que você estava muito tristonho e estava querendo saltitar de um prédio por alguns momentos. Pois é, talvez eu seja uma antítese da sua tese. Só que eu tenho uma origem de classe média baixa e talvez... Não baixa nada. Hoje não. Hoje é uma classe média média. Nunca foi claro. Hoje é classe média média. Mas você fala com os plurais. Hã? Você fala com os plurais. Pois é. Você Mas eu não tenho depressão, eu tenho tristeza pontual. Eu me apaixonei por uma pessoa aí que tentou me prejudicar, e aí solta-se gatilhos de frustrações socioafetivas. Quem que tentou te prejudicar? Não vou te contar quem foi. Que eu tenho gatilhos socioafetivos do passado. Eu nunca gostei da vida. E nesse sentido eu sou um pequeno burguês chato. Acho que a vida. Não, amor à vida é algo superestimado por falta de opções mais claras. Quando você pensa na vida, a vida é injusta, pessoa ruim se dá bem, entendeu? A vida é ruim para as pessoas que são mártires, que são heróis, que são generosas, na maioria das vezes. As mulheres ficam com 3% dos homens só, que são os macho alfas. Deve ficar com menos a promiscuidade, a liberdade sexual, eu costumo dizer, é só para os machos alfas e para as mulheres alfa também. O resto fica com o que dá. A primeira coisa que aparece, a gente agarra. Eu, você, assim. Senão a gente fica virgem o resto da vida. Então a gente tem mais ilusão, mais desafeto amoroso. São muito difíceis mesmo. É isso que eu estou falando. As mulheres querem, a maioria das mulheres querem 5% dos homens. Então você tem uma legião de homens que ficam solteiros. Agora, não é por isso que eu fico deprimido. Eu fico deprimido por uma série de injustiças sociais, eu fico deprimido por uma série de injustiças latentes, de pessoas que têm falha de comunicação, que às vezes prejudicam umas às outras, que não sabem conversar. Fico deprimido porque eu tenho conhecido muita gente que tem transtornos bipolares ou de alguma coisa. Eu não sei até que ponto é falha de caráter ou se é maluquice. Fico deprimido porque tem muita gente narcisista. Agora, não fico deprimido pela humanidade em si. É claro que eu fico deprimido e triste por algumas coisas que têm me acontecido. Eu acho que qualquer pessoa minimamente inteligente já teve vontade de saltitar de um prédio. Agora, eu acho um constrangimento se suicidar. Por quê?
Primeiro que é difícil. Você vai lá no Google, suicídios que não deram certo. É horrível. Pessoa que deu um tiro na cabeça e ficou, Não, mas quem tá ficou com retardado. vontade, sabe Não, fazer não direito. sabe, não sabe. Você pode pular de um 14º andar e ficar tetraplégico. Não é todo Do mundo que pode fazer. 10º andar? Não, fica do 10º andar tetraplégico. você morre. se Eu pular. olho pra baixo assim, me dá acrofobia. Então eu sou um suicida potencial covarde, eu não vou me suicidar. Até porque eu tenho um grau de narcisismo que me prende a vida. Eu acho que eu sou, em alguma medida, necessário. Quando eu achar que eu não seja mais, aí eu parto dessa para outra. Mas suicidar é difícil. Eu acho que a gente vive, a gente tem apego à vida por falta de opções mais claras. A morte é o quê? É o nada. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Ninguém sabe. Todo mundo acredita nas mesmas coisas. Todo mundo acha que existe uma força transcendente que esteja ligada à bondade, que você pode chamar de Deus, não é? Mas ninguém sabe o que tem, o que não tem. Tanto crente, quanto ateu, quanto cético, quanto niilista, quanto fanático religioso, todos acreditam na mesma coisa, só que você cria construções mitológicas. E quando você não tem um sentido para viver, aí piora. E quando você tem tristezas latentes na sua vida, aí piora ainda mais. Tem um psiquiatra famoso, o Viktor Frankl, que ficou em campo de concentração, e ele fala da razão de vida, do sentido da vida, né, em vários livros. É um cara que escreve muito bem. E ele fala que no campo de concentração ele pensava em voltar para a mulher, e era isso que mantinha ele vivo. Aí tinha um outro cara que é amigo dele, que ele falava essa mesma coisa, só que o cara volta para a mulher tinha corneado ele com outro, tinha abandonado ele, tinha feito família com outra pessoa. Ou seja, o sentido da vida, infelizmente, ele é determinado, em grande medida, pela sorte ou azar que você tem. Pelas mulheres que você tem, Mas pelas sorte e amizades que você azar tem. é Então, 50%. é isso que eu estou falando, porque as pessoas falam o sentido abstrato de continuar vivo. Você pode ter uma religião, uma filosofia, um princípio. O sentido da vida é o outro, é o bem e a virtude que você faz pelo outro. Aí você fica, você sai da sua miséria pessoal resgatando o outro da miséria. É a questão do pecado original, inclusive.